Meu nome é Daniel Carvalho, e às 14h37 de uma terça-feira de março, na sala de espera do Hospital São Lucas, em Curitiba, assisti minha esposa segurar a mão do ex-marido dela, enquanto nossa enteada estava em cirurgia, olhar nos olhos dele com uma ternura que eu não via há anos, e dizer em voz alta, alto o suficiente para eu ouvir a 3 metros de distância: "Você sempre vai ser o pai de verdade dela, Rodrigo. Isso nunca vai mudar." O cheiro de café requentado da máquina automática misturado com desinfetante hospitalar ficou grudado na minha garganta. Senti meu estômago virar. Não disse nada. Apenas inclinei a cabeça levemente, como quem concorda com algo inevitável. Peguei meu celular, finalizei uma transferência bancária de 127 mil reais que ela não sabia que existia. Levantei da cadeira de plástico azul que rangia e saí do hospital sem olhar para trás. Meus passos no chão de borracha faziam um som oco que parecia vir de muito longe. 3 horas depois, quando os médicos chamaram na recepção: "Família de Júlia Carvalho Medeiros, responsável legal, por favor comparecer." Ela me ligou pela primeira vez. Eram 17h51. Eu estava a 40 quilômetros de distância, dirigindo na BR-277, em direção a Paranaguá, e o telefone vibrou no suporte do carro 7 vezes seguidas antes de eu atender. Sua voz estava diferente, tinha um tremor que eu não reconhecia, e ela disse apenas: "Cadê você? Os médicos estão pedindo o responsável legal. Eles disseram que precisam falar com você." Desliguei sem responder. Ela não entendia o que estava acontecendo. Ainda não entendia. 17 anos antes, em 2008, eu conheci Marcela num congresso de engenharia civil em Florianópolis. Ela tinha 31, eu tinha 28. Usava um vestido cinza que marcava a cintura e falava sobre estruturas de concreto armado com uma segurança que me impressionou antes mesmo de reparar que era bonita. Júlia tinha 2 anos na época, e Rodrigo, o pai biológico, tinha acabado de sair definitivamente da vida delas, depois de 3 anos de idas e vindas, pensões atrasadas e promessas quebradas. Marcela não falava muito sobre ele, apenas dizia que tinha sido imaturo demais para ser pai, e que era melhor assim. Nos primeiros meses a gente se via aos finais de semana. Eu dirigia 2 horas até Curitiba, onde ela morava num apartamento de 2 quartos no Batel, e ficava fascinado vendo ela preparar café da manhã para Júlia, pentear o cabelo da menina com uma paciência infinita, inventar vozes diferentes na hora de ler histórias antes de dormir. A criança era tímida comigo no começo, se escondia atrás da mãe quando eu chegava, mas aos poucos foi se soltando. Lembro do dia que ela me pediu para montar um quebra-cabeça com ela. Devia ter umas 500 peças, tema de fundo do mar. Ficamos 3 horas na mesa da cozinha, Marcela fazendo almoço e sorrindo cada vez que Júlia gritava: "Achei uma peça do polvo." Quando terminamos, a menina me abraçou pela primeira vez, apertou forte meu pescoço e disse: "Você é legal, tio Dani." Aquilo derreteu algo em mim que eu nem sabia que estava congelado. 2 anos depois, em maio de 2010, eu e Marcela casamos. Cerimônia pequena, só família próxima, na casa dos pais dela em Pinhais. Júlia foi da minha, usou um vestido branco com fita rosa e derramou metade das pétalas de rosa antes de chegar no altar, porque ficou distraída olhando um cachorro no jardim da casa vizinha. Todo mundo riu. Eu me ajoelhei na altura dela depois da cerimônia e perguntei se ela queria que eu fosse tipo um pai para ela. Ela pensou por uns 10 segundos, coisa séria para uma criança de 4 anos, e respondeu: "Você já é." Aquilo pesou mais que as alianças. Nos mudamos para uma casa em Santa Felicidade, 3 quartos, quintal com uma jabuticabeira que dava frutos todo verão, perto de uma escola boa. Eu assumi tudo, queria que elas tivessem estabilidade. Marcela continuou trabalhando meio período, mas eu cobria a maior parte das contas. Escola particular para Júlia, plano de saúde top, cursos extras, natação, inglês, balé por um tempo até ela enjoar e querer fazer judô. Eu levava ela nos treinos, esperava 1 hora sentado no banco de madeira gelado do ginásio vendo ela rolar no tatame. Voltava para casa e ajudava nos deveres enquanto Marcela terminava projetos no escritório montado no quarto de hóspedes. Rodrigo aparecia talvez 2 vezes por ano nesses primeiros anos do casamento, sempre de surpresa, sempre com alguma desculpa sobre trabalho que não tinha dado certo ou questões pessoais. Trazia um presente vagabundo para Júlia, algum brinquedo comprado em camelô, ficava meia hora na sala conversando amenidades e ia embora. Júlia era educada com ele, mas distante, como se fosse um tio distante que ela mal conhecia.
Marcela parecia irritada depois dessas visitas. Reclamava que ele aparecia só para limpar a consciência e sumia de novo, que nunca tinha ajudado de verdade com nada. Eu não me importava muito, para ser sincero. Para mim, aquilo confirmava que eu era quem estava ali de fato, construindo a vida delas, e que ele era só uma figura de passagem. Tolice minha! Eu não entendia ainda que fantasmas não precisam estar presentes para assombrar. As coisas começaram a mudar de forma tão sutil que demorei anos para perceber o padrão. Começou quando Júlia tinha uns 10 anos, 2016. Ela perguntou uma vez no jantar: "Mãe, por que meu sobrenome não é Carvalho?" Marcela trocou um olhar rápido comigo e explicou que quando ela nasceu, os pais ainda estavam juntos e ela tinha levado o sobrenome do Rodrigo, Medeiros, mas que se ela quisesse podia mudar quando fosse mais velha. Júlia balançou a cabeça e voltou a comer, mas eu vi algo no rosto de Marcela, uma sombra, como se a pergunta tivesse mexido em algo desconfortável. Semanas depois encontrei ela olhando fotos antigas no computador, fotos de quando Júlia era bebê. Rodrigo aparecia em algumas, jovem, bonito, sorriso largo. Perguntei o que ela estava fazendo e ela fechou a tela rápido demais. Disse que estava só organizando arquivos. Não briguei. Talvez devesse ter brigado. Júlia entrou na adolescência e virou outra pessoa, como todas entram. Mais fechada, mais contestadora, mais difícil, normal. Mas teve uma mudança específica que doía de um jeito particular. Ela começou a me chamar menos de pai e mais de Daniel. Não foi de uma hora para outra, foi gradual, um deslize aqui, outro ali, até virar o padrão. Quando eu perguntava se tinha acontecido algo, se eu tinha feito algo errado, ela dava de ombros e dizia: "Não, é só que, sei lá, não sei explicar." Marcela não ajudava. Dizia que era fase, que adolescente era assim mesmo, que eu estava sendo sensível demais. Mas teve um dia específico, Júlia devia ter uns 13, que ouvi ela gritando do quarto dela: "Mãe, fala pro Daniel parar de encher meu saco com essa história de limpar o quarto." Fui até a porta do quarto. Bati. Ela não respondeu. Tentei abrir. Estava trancada. Falei através da madeira: "Filha, só quero que você aprenda a cuidar das suas coisas." Ela respondeu do outro lado, alto e claro: "Você não é meu pai de verdade. Não tem que me ensinar nada." Gelei. Fiquei parado ali no corredor com a mão ainda na maçaneta por tempo suficiente para ouvir Marcela chegando da cozinha. Esperei que ela dissesse algo, corrigisse, defendesse. Ela apenas colocou a mão no meu ombro, puxou suavemente e disse baixo: "Vem, deixa ela sozinha, ela está nervosa. Não falamos sobre aquilo depois." Engoli. O dinheiro continuou fluindo. Formatura do Fundamental. Festa de 15 anos que Marcela fez questão de ser grande. 3 anos de cursinho porque Júlia não passava na federal que queria. Finalmente entrou em medicina na PUC. Mensalidade de 8.400 EUR em 2022. Eu pagava tudo sem reclamar. Queria que ela tivesse oportunidades. Queria que ela soubesse que eu estava ali. Mas quanto mais eu dava, menos ela parecia ver. Tinha fins de semana que ela voltava para casa e mal me cumprimentava. Passava direto para o quarto ou saía com amigas. Quando eu perguntava sobre a faculdade, sobre as provas, sobre os estágios, as respostas eram monossilábicas. Foi bem. Foi normal. Não quero falar disso agora. Marcela dizia que eu estava cobrando atenção demais, que jovem era assim, que eu precisava dar espaço. Mas ela não via, ou não queria ver, como Júlia ia almoçar na casa da avó materna toda semana e voltava com histórias longas sobre a família Medeiros, sobre tios e primos que eu mal conhecia, sobre tradições que eu não fazia parte. Rodrigo voltou para a cena de forma mais presente em 2023. Júlia estava no 3º ano de medicina. Ele tinha casado de novo, tinha 2 filhos pequenos de outro casamento, morava em São José dos Pinhais, tinha montado uma empresa pequena de logística que aparentemente ia bem. Começou a aparecer em eventos familiares. Aniversário da mãe de Marcela, Natal, até num churrasco que fizemos em casa uma vez. Marcela dizia que era importante Júlia ter contato com o pai biológico, que ele tinha amadurecido, que estava tentando compensar o tempo perdido. Eu não discutia porque não queria ser o chato, o ciumento, o inseguro. Mas eu via como Júlia olhava para ele, como ela ria das piadas sem graça dele, como ela perguntava sobre o trabalho dele com um interesse que nunca demonstrou pelo meu. Teve um dia de domingo, ele estava lá em casa, ela mostrou para ele uns resultados de prova da faculdade. Ele disse: "Filha, tô orgulhoso de você, você é foda." Puxou a inteligência do pai. Ela sorriu daquele jeito largo, abraçou ele.
Ninguém olhou na minha direção. Eu estava a boa 3 metros de distância limpando a churrasqueira. O processo de adoção de fato nunca aconteceu. Eu tinha sugerido quando Júlia tinha 6, 7 anos. Marcela disse que não era necessário, que no papel ou não, eu já era pai dela. Insisti de novo quando ela tinha 10, 12, cada vez a resposta era a mesma. Pra que complicar? Você já faz tudo. O papel não muda nada. Mas muda. Papel muda sim. Eu não sabia ainda o quanto. Em janeiro de 2025, Júlia sofreu um acidente de moto. Não foi nada gravíssimo, mas precisou de cirurgia no joelho, rompimento de ligamentos, coisa que ia precisar de pinos e fisioterapia longa. Estava voltando de um plantão de madrugada quando um carro furou o sinal na linha verde. Ela ligou para a mãe primeiro, claro. Marcela me ligou logo depois. Voz trêmula, disse que a gente precisava ir para o São Lucas, que Júlia estava no pronto-socorro, que iam precisar operar. Vesti qualquer coisa, saí de casa às pressas, dirigi até o hospital com Marcela no banco do lado, repetindo, meu Deus, o tempo todo. Chegamos, Júlia estava em observação, acordada mas sonolenta pelos remédios. Pegou na mão da mãe quando a gente entrou no box, olhou para mim e disse, oi Daniel. Antes de fechar os olhos de novo, o médico explicou o procedimento, pediu autorização, eu ia assinar. Ele olhou os documentos e disse, o senhor é o responsável legal? Marcela respondeu por mim. Ele é o marido, pode assinar. O médico olhou de novo para o papel e disse, na verdade preciso de um responsável sanguíneo ou tutor legal. A paciente é maior de idade, mas em estado de semiconsciência por medicação. Precisamos de autorização familiar. Marcela ficou irritada, disse, ele criou ela sua vida inteira, é pai dela. O médico sem tirar os olhos do formulário. Entendo, mas legalmente preciso de um dos pais biológicos ou de documentação de tutela. Silêncio grosso. Marcela pegou o celular, ligou para Rodrigo. Ele chegou 1 hora depois. Barba por fazer, roupa amarrotada, mas ele chegou. Assinou os papéis sem nem me cumprimentar. Júlia foi levada para a sala de cirurgia. A gente foi para a sala de espera. Era uma sala pequena, paredes verde água desbotado, cadeiras de plástico azul enfileiradas, uma televisão no canto passando algum programa de culinária sem som. Tinha mais 3 famílias ali, todas quietas, todas com cara de quem não tinha dormido. Sentei perto da janela. Marcela sentou a 2 cadeiras de distância. Rodrigo foi buscar água, voltou com 3 copos de plástico, entregou um para Marcela, um para ele, nem olhou na minha direção. O tempo se arrastava. Cada 15 minutos alguém entrava e chamava o nome de algum paciente e todas as famílias levantavam a cabeça ao mesmo tempo. Marcela estava com o celular na mão, mas não mexia nele, só ficava olhando a tela bloqueada. Rodrigo sentou ao lado dela, começaram a conversar baixo, algo sobre o ortopedista, sobre tempos de recuperação, sobre se ela ia conseguir voltar para a rotação de plantões no 2º semestre. Conversas normais de gente preocupada, mas a proximidade era outra coisa. A forma como ele se inclinou para falar baixo perto do ouvido dela. A forma como ela riu de algo que ele disse, um riso pequeno e nervoso, mas genuíno. E então a mão. Ela pegou a mão dele. Não foi rápido, não foi discreto, foi lento. Ela deslizou a mão direita dela pela cadeira de plástico até encontrar a mão esquerda dele e entrelaçou os dedos. Eu estava a 3 metros. Tinha linha de visão direta. Vi tudo. Ele fechou a mão em volta da dela e apertou. Ficaram assim por talvez 30 segundos antes dela dizer, olhando para ele, não para mim, em voz que carregava um peso de anos. Você sempre vai ser o pai de verdade dela, Rodrigo. Isso nunca vai mudar. Ele assentiu, meio engasgado, e respondeu algo como, e você sempre foi a mulher mais forte que eu conheci. Eles ficaram assim, mãos dadas, olhando um para o outro, como se não houvesse 17 anos entre aquele momento e o dia que eles se separaram. Como se eu não estivesse ali. Como se eu nunca tivesse existido. Senti um frio sumir pelos braços. Não era raiva ainda. Era outra coisa. Era clareza. Era a sensação física de finalmente ver algo que sempre esteve ali, mas que você se recusou a enxergar, porque enxergar significaria admitir que você construiu uma vida em cima de areia. Respirei fundo. Olhei para o teto. Contei as placas de isopor. 16. Olhei de volta. Eles continuavam. Peguei meu celular. Desbloqueei. Entrei no aplicativo do banco. Tinha uma transferência programada há 3 semanas, desde que o ortopedista tinha explicado que Júlia ia precisar de uma cirurgia cara se o joelho dela não melhorasse com fisioterapia conservadora.
Eu tinha separado 127 mil High-Roller numa conta conjunta que mantinha com Marcela para emergências médicas. Ela sabia da conta, mas nunca mexia. Cancelei a programação. Transferi o valor integral de volta para minha conta pessoal, aquela que só eu tinha acesso. Levou 18 segundos. Confirmei com biometria. Dinheiro de volta. Conta esvaziada. Levantei. Marcela olhou, mas não disse nada. Rodrigo nem notou. Caminhei até a porta da sala de espera. Passei pela recepção. A atendente perguntou se estava tudo bem. Menti, disse que sim. Peguei o elevador. Desci 5 andares. Saí do hospital. O sol de março batia forte no estacionamento. Entrei no carro. Liguei o ar-condicionado no último. Sentei ali por uns 5 minutos apenas respirando. E então dirigi. Não voltei para casa. Dirigi sem rumo por uns 20 minutos até achar a rodovia. A BR-277, em direção a Paranaguá, estava vazia para um dia de semana. Liguei o rádio. Uma música antiga do Renato Russo, Eduardo e Mônica, irônico até doer. Desliguei. Silêncio era melhor. Paisagem passando, pinheiros, céu que começava a escurecer nas beiradas, mesmo sendo só 5 da tarde porque tempo nublado chegando. Eu precisava pensar. Precisava decidir. Mas a decisão já tinha sido tomada naquele momento em que finalizei a transferência. Eu só não sabia ainda o tamanho dela. O celular tocou a primeira vez às 17h51. Nome dela na tela. Atendi. Cadê você? Os médicos estão pedindo o responsável legal. Eles disseram que precisam falar com você. Voz dela diferente, aguda, sem a firmeza de sempre. Desliguei. Tocou de novo. Desliguei antes de completar o primeiro toque. Mais 3 ligações nos próximos 10 minutos. Todas ignoradas. Depois pararam. Mensagens começaram a chegar. Primeiro dela. Daniel, pelo amor de Deus, onde você está? A médica tá pedindo para falar com você, tem que assinar mais um documento. Depois de novo. Atende o telefone. Depois, você tá sendo infantil. Ela precisa de você agora. Li todas. Não respondi nenhuma. Continuei dirigindo. Parei num posto de gasolina perto de Morretes. Comprei um café horrível e um pão de queijo que tinha gosto de borracha. Sentei numa mesa de plástico do lado de fora e fiquei olhando caminhões indo e vindo. Um caminhoneiro velho, devia ter uns 60, perguntou se eu estava bem. Disse que sim. Ele não pareceu acreditar, mas não insistiu. Foi ali, naquela mesa de plástico quebrada com café ruim esfriando na minha frente, que montei o plano. Não ia ser drama, não ia ser briga, não ia ser nada explosivo. Ia ser exatamente o oposto. Ia ser silêncio, papéis e consequência. Liguei para Marcela. Ela atendeu no primeiro toque. Daniel, que porra é essa? Onde você? Cortei antes dela terminar. Voz calma, mais calma do que eu me sentia. A cirurgia terminou? Pausa. Terminou. Ela tá bem. Já voltou para recuperação, mas os médicos... Cortei de novo. Ótimo, então não precisa mais de mim aí. Vocês têm o pai de verdade dela. Deixa ele resolver. Desliguei antes dela poder responder. Bloqueei o número dela. Bloqueei o número de Júlia. Bloqueei o número de Rodrigo por via das dúvidas. Paguei o café. Voltei pro carro. Dirigi de volta para Curitiba. Passei direto por Santa Felicidade. Fui pro centro. Tinha um flat que eu mantinha perto do escritório. Usava quando tinha que trabalhar até tarde. 2 peças. Mobília básica. Cheguei, destraquei a porta. Entrei, sentei no sofá que cheirava a fechado e fiquei ali no escuro até não aguentar mais ficar acordado. Acordei na quarta-feira às 6h12 com 27 ligações perdidas de números diferentes. Mãe de Marcela, irmã dela, até um número que eu não reconheci que depois descobri ser do Rodrigo ligando de outro telefone. 34 mensagens no WhatsApp, a maioria delas de Marcela usando o telefone de outras pessoas porque eu tinha bloqueado ela. Daniel, isso é loucura. A gente precisa conversar. Júlia tá perguntando por você. Você não pode simplesmente sumir assim. Responde pelo menos para dizer que você tá vivo. Li todas enquanto tomava um café solúvel vagabundo que encontrei no armário do flat. Não respondi nenhuma. Em vez disso, liguei pro escritório. Avisei que ia trabalhar de casa uns dias. Depois liguei para Roberto Cunha, advogado que eu conhecia de uma obra que tinha feito consultoria anos atrás. Ele atendia também questões de família. Marquei para a mesma tarde. Roberto tinha escritório na Visconde de Guarapuava, sala pequena mas organizada, cheiro de papel velho e café forte. Ele tinha uns 50 anos, era direto, não perdia tempo com rodeios. Contei a história. 17 anos.
Júlia. Tudo que paguei. O hospital. A mão. A frase. Ele ouviu tudo sem interromper, fazendo anotações num bloco amarelo. Quando terminei, ele ficou em silêncio uns 30 segundos, tirou os óculos, limpou as lentes na camisa, colocou de volta e disse: Daniel, vou te falar uma coisa que talvez você não queira ouvir. Legalmente você não tem direito nenhum sobre a menina. Você nunca adotou. Ela é maior de idade agora, de qualquer forma. A pensão que você pagou todos esses anos foi voluntária, não vai ter como reaver. A casa está no nome de quem? Respondi: meu e dela, comunhão parcial de bens. Ele fez outra anotação. Quanto tempo de casado? 15 anos. Ele assentiu. Bem, se você quer se separar, vai ter que dividir tudo que foi adquirido durante o casamento. A casa, os carros, investimentos, tudo. E se ela quiser, pode pedir pensão alimentícia dependendo da disparidade de renda entre vocês. Você ganha mais? Ganhava, bem mais. Ele viu na minha cara. Então prepara o bolso. Agora, se você quer fazer isso de forma que doe menos, sugiro o seguinte. Separa primeiro, sai de fininho. Divide os bens de boa, documenta tudo. E depois que tiver oficializado, você corta qualquer apoio financeiro que não seja obrigatório por lei. Júlia não tem direito legal a nada de você. Marcela tem direitos conjugais, mas dependendo de como você negocia, dá para sair sem sangrar demais. Perguntei quanto tempo levava. Ele disse, se fosse consensual, uns 6 meses. Se ela dificultasse, podia levar anos. Perguntei o que eu deveria fazer agora, naquele exato momento. Ele se inclinou na cadeira, juntou as mãos e disse algo que ficou martelando na minha cabeça. Cara, no final das contas isso não é sobre lei, é sobre dignidade. Você pode brigar por cada centavo, pode tentar provar ponto, pode fazer um inferno. Ou você pode sair, levantar a cabeça, reconstruir e deixar eles verem o tamanho do buraco que fica quando você vai. Às vezes a maior porrada que você dá é simplesmente parar de estar disponível. Saí de lá 2 horas depois com uma lista de documentos para separar e um plano razoavelmente claro. Voltei para o flat. Comecei a juntar papéis. Nos 3 dias seguintes eu não voltei em casa nenhuma vez. Trabalhei remoto, finalizei uns projetos que estavam pendentes, organizei escrituras, extratos bancários, certidões, tudo. Ignorei todas as tentativas de contato. Teve um momento que Júlia me mandou uma mensagem de um número que eu não tinha bloqueado, número de uma amiga provavelmente. Dizia, Daniel, por favor, eu não entendo o que aconteceu. Minha mãe tá desesperada, você sumiu do nada, eu tô com medo. Aquilo quase me quebrou. Quase. Mas então lembrei da mão, da frase. De 17 anos sendo chamado pro canto. Não respondi. Bloqueei o número. Sábado de manhã, 6 da manhã, fui até a casa. Sabia que Marcela acordava tarde nos fins de semana. Entrei, peguei 3 malas do armário do quarto de hóspedes, enchi com roupa, documentos pessoais, computador pessoal, alguns livros, um quadro que minha mãe tinha me dado e que eu gostava. Levei 22 minutos. Ouvi Marcela se mexendo no quarto enquanto eu fechava a última mala. Ela apareceu na porta, de camisola, cabelo bagunçado, olhos vermelhos. Você voltou. Não era pergunta. Respondi. Só para pegar minhas coisas. Ela ficou parada ali, bloqueando a porta parcialmente, e disse: Daniel, a gente precisa conversar sobre o que aconteceu no hospital. Coloquei a mala no chão, olhei para ela pela primeira vez em 4 dias e disse, voz sem raiva, só cansaço. Não precisa não. Você já deixou bem claro que lugar é meu. Eu ouvi. Rodrigo é o pai de verdade. Entendi. Só demorei 17 anos. Ela começou a chorar. Aquele choro que eu tinha visto talvez 3 vezes na vida dela. O choro de quem percebe que algo quebrou de forma irreversível. Eu não quis dizer daquele jeito. Eu estava nervosa. Eu peguei a mala de novo, passei por ela. Ela segurou meu braço. Espera. Parei. Ela estava tremendo. O que você quer? Você quer que eu peça desculpa? Eu peço. Você quer que a gente faça terapia? A gente faz. Só não faz isso, não vai embora assim. Tirei o braço devagar da mão dela e disse a última coisa que ia dizer para ela por semanas. Eu quero que você viva a vida que você claramente sempre quis. Aquela onde o Rodrigo é o herói e eu sou o figurante que paga as contas. Saí. Ela gritou meu nome 2 vezes. Não olhei para trás. Voltei pro flat. Descarreguei as malas. Sentei na cama. Olhei para as próprias mãos. Elas estavam tremendo. Não de raiva, de alívio.
Como se eu tivesse largado um peso de 80 quilos que carregava. Fazia tanto tempo que tinha esquecido como era andar sem ele. Na segunda-feira, protocolei o pedido de separação. Consensual na forma, mas eu sabia que ela não ia concordar fácil com os termos. Anexei todos os comprovantes de pagamento que eu tinha feito ao longo dos anos. Escola de Júlia, plano de saúde, cursos, tudo. Não porque eu ia pedir ressarcimento. Roberto já tinha deixado claro que isso não ia rolar. Mas porque eu queria que ficasse registrado, em papel, em cartório, em juízo, que eu tinha feito tudo o que um pai faz, mesmo sem papel dizendo que eu era. Marcela recebeu a notificação na quarta. Me ligou 37 vezes naquele dia. Não atendi nenhuma. Quinta-feira ela apareceu no meu escritório, conseguiu passar pela recepção falando que era emergência. Entrou na sala, fechou a porta, ficou de pé porque não sentei e não ofereci cadeira. Disse: "Você não pode estar falando sério." Respondi: "Nunca falei tão sério na vida." Ela cruzou os braços, postura defensiva que eu conhecia bem. Por causa de uma frase? Por causa de um momento de fraqueza minha num hospital enquanto minha filha estava em cirurgia? Falei devagar, uma palavra de cada vez. "Sua filha." Você disse. "Ela não é minha filha." Eu já sabia disso, claro. Todo mundo sempre soube, mas você finalmente teve a honestidade de dizer em voz alta. Eu agradeço pela clareza. Ela desmoronou. Literalmente se dobrou. Sentou no chão ali mesmo. Começou a soluçar. Eu fiquei olhando. Senti algo, sim. Não sou monstro, mas era uma dor distante. Como quando você vê alguém que você conheceu há muito tempo chorando numa foto antiga. 2 dias depois, Júlia me mandou uma carta. Chegou no escritório, envelope manuscrito. Abri. 3 páginas de letra apertada. Dizia que ela não entendia o que tinha acontecido, que ela sentia falta de mim, que o joelho estava melhorando, que ela nunca quis me magoar, que eu sempre fui importante para ela, que ela considerava eu como pai, sim, que a mãe estava destruída. Lia como pedido de desculpas, mas não era, não de verdade, porque em nenhum lugar da carta ela reconhecia o que tinha de errado. Em nenhum lugar ela dizia: "Eu errei ao te chamar de Daniel. Eu errei ao não te defender. Eu errei ao te tratar como opcional." Era só uma tristeza genérica pelo desconforto que minha ausência estava causando. Dobrei a carta, coloquei de volta no envelope e guardei na gaveta do escritório. Não respondi. 3 semanas depois da cirurgia, início de abril, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi porque podia ser trabalho. Era Rodrigo. Voz estranha, sem a prepotência que eu esperava. "Daniel, a gente precisa conversar." Perguntei sobre o quê. Ele hesitou. "Sobre Júlia. Sobre a conta do hospital." "Ah, a conta do hospital. É claro. O que tem a conta?" Ele suspirou. "Cara, o plano de saúde cobriu parte, mas tem uns 34 mil ROAs de procedimentos que não entraram. A Marcela falou que você sempre cuidou dessas coisas, que você tinha separado uma grana para isso, mas ela disse que a conta tá zerada." Silêncio. Esperei. Ele continuou, desconfortável. "Então, eu tava pensando se você podia, ajudar a gente com isso. Eu não tenho essa grana agora, tenho 2 filhos pequenos, o negócio tá apertado." Ri. Não foi proposital, apenas escapou, um riso curto e sem humor. "Rodrigo, você é o pai de verdade dela, lembra? Então você que é o pai de verdade resolve. Problema de pai, não meu." Ele ficou mudo por uns 5 segundos. Depois disse, quase num sussurro: "Cara, isso é sacanagem." Respondi: "É, sacanagem é. Mas não fui eu que inventei essa brincadeira." Desliguei. Bloqueei. A audiência de conciliação foi marcada para final de maio. Eu, Marcela, os advogados, sala pequena no fórum, mesa redonda, juíza jovem e prática que não tinha paciência para drama. Ela explicou o processo, perguntou se havia chance de acordo. Meu advogado colocou a proposta. Divisão dos bens comum. Eu ficava com o flat e com os investimentos em meu nome exclusivo. Marcela ficava com a casa e com os bens dela, sem pensão alimentícia, porque eu provaria que ela tinha capacidade de trabalho e renda própria. O advogado dela contestou, disse que ela tinha direito a mais porque tinha abdicado de parte da carreira para cuidar da família. Roberto rebateu com os extratos mostrando que quem tinha bancado a família era eu, que ela sempre manteve trabalho meio período por escolha. A juíza olhou os documentos, franziu a testa e perguntou direto para Marcela: "A senhora trabalha atualmente?" Marcela, olhos baixos: "Sim, mas meio período." Juíza: "Por escolha ou necessidade?"
Marcela não respondeu rápido o suficiente. Juíza anotou algo e disse: vou analisar com cuidado, mas me parece que há patrimônio suficiente para divisão equilibrada sem pensão. Vocês têm filhos menores em comum? Roberto respondeu por mim. Não, meritíssima. A filha da senhora Marcela é de relacionamento anterior e nunca foi adotada pelo senhor Daniel, sendo maior de idade atualmente. Juíza olhou para Marcela, depois para mim, depois de volta para os papéis. Entendo, vou dar prazo de 30 dias para tentativa de acordo extrajudicial. Se não houver acordo, voltamos aqui e eu decido. Levantou. Acabou. Saí da sala antes de Marcela. Ela me alcançou no corredor, sem o advogado dela. Daniel. Parei, mas não virei. Ela continuou. Você realmente vai fazer isso? Depois de tudo? Virei só o rosto. Fazer o quê? Separar? Já tô fazendo. Ela deu um passo para frente. Não, não é isso. Você vai abandonar a Júlia assim? Financeiramente? Ela ainda tá na faculdade. Ela precisa... Cortei. Júlia tem um pai. Tem o pai de verdade. Eu tenho certeza que ele vai dar conta. Ela ficou vermelha. Ele não tem condições, você sabe disso. Olhei para ela por inteiro dessa vez. E eu não tenho obrigação. Ela nunca foi minha filha, lembra? Você deixou bem claro. E ela também, durante anos. Eu só fui burro de demorar para aceitar. Problema resolvido agora. Voltei a andar. Ela gritou atrás de mim. Você tá sendo cruel. Voz rachada. Parei na porta do elevador, apertei o botão, esperei abrir. Entrei, segurei a porta aberta só o suficiente para dizer alto o suficiente para ela ouvir de onde estava. Não, eu tô sendo honesto, é diferente. Porta fechou. Junho passou devagar. Marcela aceitou o acordo, não porque quis, mas porque o advogado dela deixou claro que se fosse para a juíza, a decisão provavelmente seria pior para ela. Assinamos tudo em cartório numa manhã de chuva, segunda-feira, 16 de junho. Ela chegou de olhos inchados, assinou tudo sem olhar para mim, saiu antes de mim. Eu fiquei ali sentado mais uns 15 minutos depois de tudo finalizado, só olhando a pilha de papéis que oficializava o fim de 15 anos de casamento. A tabeliã perguntou se eu estava bem. Disse que sim. Ela não pareceu acreditar. Ninguém parece acreditar ultimamente. A casa foi para venda 2 semanas depois. Marcela não conseguia pagar sozinha. Era grande demais. Cara demais. Júlia tinha voltado para morar com ela depois da cirurgia, estava fazendo fisioterapia, já tinha voltado para os plantões. Soube disso por terceiros, não por elas. Elas tentaram me contatar algumas vezes ainda, números diferentes, e-mails. Até uma vez Júlia apareceu na porta do flat. Eu estava saindo para trabalhar, 8 da manhã. Ela estava sentada no chão do corredor encostada na porta do meu apartamento, joelho enfaixado, muletas do lado. Olhou para mim com aquela cara que eu conhecia desde que ela tinha 2 anos, cara de cachorro sem dono. Daniel, você não pode pelo menos conversar comigo? Fiquei parado ali com a chave na mão, mochila nas costas. Pensei em várias coisas que podia dizer. Pensei em coisas duras, verdades que iam doer, frases que eu tinha ensaiado mentalmente dezenas de vezes. No final disse só: Júlia, eu te criei, eu te amo, mas você tem um pai e você tem uma mãe, e nenhum deles sou eu. Não legalmente, não de verdade aparentemente. Então vai viver sua vida com eles. Eu desejo tudo de bom para você. De verdade. Mas não me procura mais. Passei por ela. Ela não tentou me segurar. Ouvi ela começar a chorar quando fechei a porta do elevador. Doeu. Mas menos do que doeu passar 17 anos sendo tratado como segunda opção. A vida se reorganiza de um jeito estranho quando você remove as pessoas que ocupavam a maior parte do seu tempo emocional. Comecei a fazer outras coisas. Voltei a correr de manhã, coisa que eu tinha largado fazia anos. Entrei num grupo de corrida que se encontrava todo sábado no Barigui. Gente normal, adultos de 30, 40 anos, cada um com suas vidas complicadas. Ninguém perguntava muito sobre passado. Aceitei um projeto de obra em Joinville, que ia me manter viajando a cada 15 dias. Bom para mim, bom para manter a cabeça ocupada. Saí algumas vezes com mulheres que conheci em aplicativo. Nada sério, não queria sério. Queria só não estar sozinho o tempo todo, mas também não queria compromisso. Funcionou por um tempo. Julho, frio começando a bater forte, recebi uma ligação de Rodrigo de novo. Número novo, eu não tinha bloqueado ainda. Daniel, cara, eu preciso falar com você. Não é sobre dinheiro dessa vez, é sobre a Júlia. Quase desliguei. Não desliguei. O que tem ela? Ele hesitou.
Cara, ela tá mal. Tipo, realmente mal. Não tá indo bem na faculdade, trancou o semestre, tá fechada no quarto o dia todo, mal come. A Marcela não tá conseguindo lidar. Eu também não. E eu acho que ela precisa de você. Fiquei em silêncio. Ele continuou, voz cansada. Olha, eu sei que eu fui um pai merda a vida toda. Eu sei. E eu sei que você fez tudo por ela, tudo mesmo. E eu sei que a gente foi escroto com você. Eu fui escroto, mas ela ainda é uma menina, cara. Ela tem 21 anos. Ela errou, mas ela é nova. Ela não sabia a merda que estava fazendo. E agora ela tá afundando, e eu não sei como ajudar, porque eu nunca fui bom nisso, mas você sempre foi. Então eu tô te pedindo, não como ex-marido da Marcela, não como rival, como um pai preocupado com a filha dele pedindo ajuda para outro pai que sabe fazer isso melhor. Aquilo me pegou de jeito. Fiquei uns 10 segundos sem conseguir falar. Quando falei, saiu travado. Rodrigo, eu entendo o que você tá dizendo. Mas eu não sou o pai dela. Você é. Você disse. Marcela disse. Júlia deixou claro. E eu aceitei. Então você precisa resolver isso. Leva ela num psicólogo, num psiquiatra. Faz o que pai faz. Mas não me coloca nessa de novo, porque eu não aguento. Ele suspirou fundo. Tá bom? Desculpa ter incomodado. Desliguei. 3 dias depois, Marcela me mandou um e-mail. Assunto. Por favor, leia. Abri. Era longo, falava sobre tudo. Sobre como ela tinha sido injusta, sobre como ela nunca tinha valorizado o que eu fiz, sobre como ela tinha idealizado Rodrigo de um jeito doentio a vida toda, mesmo sabendo que ele era falho, sobre como ela tinha projetado isso em Júlia, sobre como ela tinha percebido tarde demais que tinha destruído a única coisa boa que ela tinha, que era nossa família. Dizia que Júlia estava em terapia, mas que não estava melhorando, que ela tinha pedido para falar comigo várias vezes, mas que Marcela sempre dizia que eu não queria, que Júlia se culpava por tudo, que estava entrando em depressão pesada. Dizia que ela não estava pedindo para eu voltar, nem para eu perdoar, só para eu dar uma chance para Júlia pelo menos conversar comigo uma vez, que talvez isso ajudasse ela a seguir em frente. Terminava com: eu sei que você me odeia agora. Eu entendo. Mas não deixa isso atingir ela. Ela foi criança nessa história toda. Ela errou, mas ela não sabia. Por favor. Li 3 vezes. Não respondi. 2 semanas depois, início de agosto, frio que cortava, eu estava voltando de Joinville. Parei num restaurante de beira de estrada para jantar. Comida simples, arroz, feijão, bife acebolado. Estava quase terminando quando meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Era uma voz feminina jovem que eu não reconheci. Alô, é o Daniel? Confirmei. Eu sou Beatriz, amiga da Júlia da faculdade. Desculpa ligar assim. Eu peguei seu número com a mãe dela. É que eu tô preocupada com ela. Ela não sai do quarto faz dias, não responde mensagem. E quando eu fui lá visitar ela mais cedo, ela disse umas coisas estranhas. Senti um frio subir. Que tipo de coisas? Beatriz ficou em silêncio alguns segundos. Tipo, que não adianta nada, que ela cansou, que ela estraga tudo que ela toca. Eu não sei, cara, pareceu sério. E eu sei que vocês não estão se falando, mas eu acho que você deveria saber. Agradeci. Desliguei. Fiquei sentado ali com o prato pela metade e a cabeça girando. Dirigi de volta para Curitiba aquela noite. Cheguei às 11 da noite. Fui direto para casa. A casa que tinha sido nossa e que agora era só de Marcela e Júlia. Toquei a campainha. Marcela abriu, olhos arregalados. Daniel? Perguntei direto. Cadê ela? Marcela entendeu. No quarto. Entrei sem pedir licença. Subi a escada. Bati na porta do quarto de Júlia, aquele quarto que eu tinha pintado de lilás quando ela tinha 8 anos, porque ela adorava lilás naquela época. Sem resposta. Bati de novo. Júlia, sou eu. Ouvi movimento. A porta abriu. Ela estava de moletom velho, cabelo preso bagunçado, olheiras profundas. Olhou para mim e começou a chorar imediatamente, sem falar nada, só desabou. Peguei ela no colo, entrei no quarto, fechei a porta, sentei com ela no chão encostado na cama e deixei ela chorar até não ter mais. Levou uns 15 minutos. Quando ela finalmente se acalmou, ficou só encostada em mim, respiração entrecortada. Disse baixinho: eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. Repeti isso umas 10 vezes. Eu não disse nada, só fiquei ali. Depois de um tempo ela falou, voz rouca: eu estraguei tudo. Eu não valorizei você. Eu tratei você como se você não importasse.
E agora você foi embora e tá certo de ter ido. Eu só queria que você soubesse que eu sei que errei, e que eu amo você, e que você é meu pai. Você sempre foi. Mais do que o Rodrigo algum dia foi, e eu fui burra e imatura e idiota de não ver isso antes. Respirei fundo. Esperei passar o nó na garganta. Falei devagar. Júlia, eu te amo. Sempre amei. Sempre vou amar. Mas eu não aguento mais viver num lugar onde eu sou opcional. Onde eu só importo quando dá problema. Eu não aguento mais ser o banco e o motorista, e o que assina papel, mas não ser o pai quando conta. Não aguento mais. Ela assentiu contra meu ombro, ainda chorando baixo. Ficamos assim mais um tempo. Quando levantei para ir embora, ela segurou minha mão. Você vai voltar algum dia? Olhei para ela. Vi a criança de 4 anos que derramou pétalas de rosa. Vi a adolescente difícil. Vi a adulta quebrada na minha frente. Disse a verdade. Não sei. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Você vai ficar bem. Com ou sem eu aqui. Você é forte. Você só precisa aprender a valorizar quem valoriza você. E isso inclui você mesma. Beijei a testa dela. Saí do quarto. Marcela estava no pé da escada. Olhou para mim com uma pergunta que não fez. Respondi sem ela perguntar. Ela vai ficar bem, mas ela precisa de acompanhamento profissional sério, não só terapia de uma vez por semana. Marcela assentiu. Eu saí. Hoje é dezembro, quase Natal. Faz 9 meses que saí do hospital. Júlia voltou para a faculdade, atrasou 1 ano, mas voltou. Está morando sozinha agora num apartamento que a Marcela aluga para ela perto da PUC, coisa pequena, kitnet. Melhor assim. Ela me manda mensagem de vez em quando, coisa simples. Passei na prova de cardio. Vi um cachorro hoje que parecia o Rex. Rex era o cachorro que a gente teve por 10 anos. Morreu em 2020. Ela amava aquele bicho. Eu respondo. Não ignoro mais. Mas é diferente. Tem distância. Distância saudável. Marcela vendeu a casa finalmente. Se mudou para um apartamento menor. Está namorando alguém. Soube por Júlia. Não perguntei quem. Não importa. Rodrigo continua sendo Rodrigo. Aparece e desaparece. Júlia parou de idealizar ele, pelo menos. Isso já é progresso. Eu saí com uma mulher algumas vezes recentemente, Patrícia. Conheci numa corrida. Ela é arquiteta. Divorciada também. Sem filhos. A gente se dá bem. Conversamos sobre isso tudo numa noite. Ela ouviu sem julgar e disse algo que ficou comigo. Você não foi covarde de ir embora. Foi corajoso. A maioria das pessoas fica porque tem medo de admitir que investiu na pessoa errada. Você teve coragem de recomeçar. Não sei se é coragem ou se é só cansaço, mas aceitei o elogio. Tem noites que eu sinto falta. Sinto falta da Júlia pequena, das histórias antes de dormir, dos quebra-cabeças. Sinto falta até da Marcela de 20 anos atrás, antes de tudo ficar complicado. Mas não sinto falta do homem que eu era naqueles últimos anos. O homem que aceitava migalha e chamava de amor, que esperava respeito que nunca vinha. Esse homem eu não quero de volta nunca. A história não tem final de filme. Não tem reconciliação dramática nem virada onde todo mundo aprende a lição e vira amigo. A vida não funciona assim. Tem só gente tentando consertar o que quebrou. Alguns conseguindo mais, outros menos. Júlia está tentando. Eu estou tentando. Marcela está tentando. Rodrigo está sendo Rodrigo. E tá tudo bem. Ou vai ficar. Eventualmente. Se você já foi apagado silenciosamente, se já foi tratado como convidado na própria vida, se já teve que escolher entre sua paz e agradar quem não te respeitava, espero que essa história tenha te lembrado de uma coisa. Dignidade não grita, e justiça nem sempre faz barulho. Às vezes ela só assina os papéis, arruma as malas e continua. Reconstruir dói, mas doer enquanto reconstrói é diferente de doer enquanto afunda. Um tem futuro, o outro não. E no final, você tem que escolher qual dor você aguenta carregar.